No calendário das eleições brasileiras, o final de julho é naturalmente movimentado, e é assim desde sempre. É nesse período que os partidos tomam decisões importantes, fazem eventos, oficializam candidaturas, depois de meses e mais meses de acordos e especulações. Normalmente, já seria bastante coisa para prestar atenção, mas em 2026, as coisas andam ainda mais difíceis de acompanhar. É duro encontrar a realidade. Quem é de verdade e quem aí é de papelão? Quem aí é IA e quem tá ali de verdade? Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Essa confusão entre ficção e real é uma cortesia da campanha de Flávio Bolsonaro. E é uma responsabilidade da Justiça Eleitoral, não tem jeito. Flávio Bolsonaro negou que aquele vídeo de Jair Bolsonaro, gerado por inteligência artificial e exibido na convenção do PL, represente um pedido de voto do ex-presidente. O caso já está nas mãos do ministro Nunes Marques, presidente do TSE, que vai analisar essa ação apresentada pelo PT. E como se os papelões e algoritmos já não fossem o suficiente para nos confundir, a campanha de Flávio, o filho de Jair, ainda nos traz Javier Milei. Outra distração, né? Coisa exótica, efusiva, aberrante. E linguaruda também. Hoy tienen el riesgo Lula e se refleja claramente no mercado accionário. No discurso, Milei chamou o presidente Lula de, abre aspas, presidiário, fecha aspas, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de, abre aspas, lixo, fecha aspas. Nas palavras de Steve Bannon, é preciso dizer um ultraje por dia. Dessa forma, o adversário não consegue sequer definir o assunto da conversa. Não tem como apresentar proposta. Precisa ficar comentando os ultrajes. É moralmente questionável, talvez. Mas tem funcionado, que é uma beleza. Tem funcionado. Até agora. Presidente, tudo bem, presidente? Fala rapidinho com a gente. Como é que você viu essa história do Milei, né? Eu? Esse cara. Você gravou ele? Eu vou ouvir. Vamos repetir? Pra gente ouvir direitinho. Presidente, tudo bem, presidente? Fala rapidinho com a gente. Como é que você viu essa história do Milei, né? Eu? Esse cara. Quem é esse cara? E a minha saudação também, lógico, àqueles que não podem estar aqui hoje, como a Michele, que está lá cuidando do meu pai e enviou um vídeo. Obrigado, Michele, mais uma vez. E em especial, meu pai, Jair Messias Bolsonaro. Gente, eu vou pedir aqui uma gentileza a vocês, Flávio. Desconsidere a emoção por um instante, até porque não é como se esse cara não aparecesse chorando semana sim, semana também nas redes sociais e na televisão. Não tem novidade aí. Então, que a gente possa se concentrar na informação. Alguns editoriais consideraram a trégua com a Michele um teatro. E outros, como o Estadão, pontuaram que é uma trégua virtual, tem a mesma materialidade do Jair feito com inteligência artificial. Esse parece ser o consenso. E apesar do consenso, impera aqui a complexidade daquela busca pelo que é real. Então a briga entre Flávio e Michele, essa aí existiu, teve consequências materiais. Já a trégua, essa aí sim poderia ser um teatro. Será que é por aí? Teoria de que pode ser um grande teatro que não cai muito pelo que a gente tem visto. As pessoas se referindo a ela, uma ala do bolsonarismo se referindo a ela como Michele Firmo. Isso foi muito grave ali para ela, para as pessoas ao redor dela. Outra coisa, ela perdeu a presidência do PL. Ficou uma situação insustentável, ela deixou de ser dirigente partidária, ela perdeu o emprego.
Ela perdeu o emprego e foi ficar em casa cuidando do marido. E o vídeo com pedido de desculpas não foi escrito pelo Flávio, não foi de boa vontade do Flávio. Foi um negócio super trabalhado, que a gente estava contando no sábado. Foi super trabalhado pelas equipes da Michelle e do Flávio. Não foi que ele pegou a câmera e gravou. Foi um negócio complexo que demorou a ser feito, que era para ter saído na semana anterior, e foi um drama envolvendo todas as duas equipes. A campanha de Flávio quer todas as atenções, incluindo e talvez principalmente a dos adversários, na trégua com a Michelle e nas iniciativas que tentam consertar o estrago feito diante do eleitorado feminino. Uma tentativa para superar o Paulo Figueiredo. Algumas talvez tenham até aparência para se prostituir. Outras não. O foco em Milei também ajuda, porque esse presidente argentino aí está sempre disposto a suprir aquela cota do 1 ultraje por dia, recomendada pelo Steve Bannon. E essas, meus amigos, são as armadilhas para capturar, para prender as nossas atenções. E é numa hora dessas que vale a pena dizer que distraídos venceremos. Minha distração não me deixa ficar preso em armadilha nenhuma. Minha atenção logo se esvai para essa tesoura aí, ó. Isso aí parece banal, mas é importante, né? É parte de uma tradição de usar objetos cortantes para sinalizar cortes no orçamento. Muito criativo. O enxugamento do Estado, a economia, o arroxo, é a tesoura, né? Cuando llegamos al poder, nuestro país se dirigía a una nueva hiperinflación, la tercera de su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance para sostener un modelo económico y político de intereses creados. Todas esas falsas promesas terminaron en la misma forma, con más pobreza, más déficit fiscal, más inflación y un sinfín de leyes y regulaciones que le complican la vida a millones de personas. ¿Funciona ahora? Si funciona, lo uso. Vamos a ver. Atenção, pessoal, liga o microfone do púlpito aqui, por favor. Meio chato, né? Ele estava lá defendendo cortes em investimentos sociais, basicamente era isso, aí o microfone parou de funcionar. E nem foi só isso. Sabe aquela tesoura que eu mencionei? Parece que quebrou. E caramba, eu não quero ser supersticioso, nem dizer que esse é um mau agouro para a campanha de Flávio Bolsonaro, até porque essa campanha não precisa de mau agouro. A gente está falando da campanha que, depois de inúmeras crises, tentou encontrar seu marqueteiro, também conhecido como o PM Marcelão do marketing, e descobriu que o cara estava na Disney. Então, assim, não precisa de mau agouro, não é sobre isso. Mas é interessante porque a tesoura, sim, essa distração pequenininha, acaba sinalizando uma grandiosa diferença nas premissas com as quais cada campanha lida com a economia brasileira. Tem a dele propondo cortes e tem a do adversário. A única coisa que eu sei é o que precisa ser feito. E eu tenho consciência de que se a gente não investir em ciência, se a gente não investir em pesquisa, esse país nunca será um país decisivo, um país competitivo, um país capaz de dar um salto de qualidade. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso. Que se a gente não investir, sabe, em pesquisa, a gente não vai para lugar nenhum. E quando a gente fala em pesquisa e inovação, tem muita gente que fala e não inova coisíssima nenhuma, porque a Petrobras é responsável por 2/3 do dinheiro que investe em inovação nesse país. A iniciativa privada brasileira não põe dinheiro. Não põe dinheiro. E é importante que a gente saiba que precisa de dinheiro. Se não fosse pesquisa, a gente não tinha o pré-sal. Se não fosse pesquisa, a gente não tinha o biodiesel. Se não fosse pesquisa, a gente não tinha muitas das coisas que hoje nós temos. Então eu sei que é preciso investir. O tesourão quebrado do Flávio e do Milei aponta para essa polarização entre dois jeitos de compreender a economia de um país. Um jeito está fundamentado no investimento
E o outro está fundamentado no corte, na economia, na racionalidade com os recursos. É o caminho da Argentina. Quando o microfone para de funcionar, não dá para culpar o modelo econômico dos caras. Quando a tesoura quebra, também não dá para culpar o modelo econômico que eles estão defendendo. Mas e quando a Argentina não consegue nem receber voos do Brasil? Será que aí não dá para culpar os cortes? Veja, a gente está falando do básico. Logística. Não se trata da vã busca pela felicidade das coisas. Um parêntese para falar dela. A Paula cria os filhos sozinha. Já não é pouca coisa para uma gestante, mas aí ela acha que dá para fazer mais. Ela acha que dá para construir, com toda aquela ajuda que na verdade ela não tem, uma piscina para as crianças. E isso é o básico sobre a felicidade das coisas. Um filme de 2021 da Thaís Fujinaga, que é sobre uma piscina, sem dúvidas, mas só na superfície, né? Também é sobre muito mais coisa. E a diretora, como uma boa instrutora de mergulho, é daquelas que comenta a própria obra, que participa do processo interpretativo do público. Eu censurei a analogia sobre a piscina, como se fosse uma indecência dos arquivos Epstein, essas barras pretas aí. Mas na verdade é genial, e a censura é justamente um ato de respeito. Porque se essa analogia for um spoiler, então não é de bom tom que eu faça isso na hora de indicar um filme. Ela é diretora, ela pode, eu não. Melhor eu te oferecer uma outra coisa. Uma cópia em Blu-ray, autografada pela diretora Thaís Fujinaga, de A Felicidade das Coisas. Tem lá na loja da Fílmica. Tá em pré-venda, quantidade limitada, óbvio, e data de lançamento anunciada para 28 de agosto. E até lá a loja tem outros itens. Por exemplo, a obra da Chantal Akerman. Além das ecobags, né? Tem a preta e também a amarela. Na loja da Fílmica você usa o meu cupom Arvro, 10% de desconto. Se for pagar no Pix, mais 10%. Total, 20% de desconto em toda a loja. E a Fílmica, você já sabe, a plataforma de streaming brasileira com uma curadoria que nenhuma outra tem. Plano mensal, R$ 19,90. Passe anual, R$ 199,90. Mas aí você usa o meu cupom Pix Arvro e o passe anual sai por R$ 99,90, pagando com o Pix. Eu sugiro que você veja a felicidade das coisas e depois volte nesse vídeo. Nesse segundo, precisamente nessa fração de segundos, em que eu acabei de te mostrar, de maneira muito discreta, qual era, afinal de contas, a analogia a respeito da piscina. A pobreza aumentou rapidamente sob o rígido programa de austeridade de Milei e agora atinge mais da metade da população. Muitos funcionários públicos foram demitidos e programas sociais foram cortados. As vítimas da política de Milei são tanto os que já eram pobres quanto a antiga classe média. Um pouco antes de desembarcar no Brasil, Milei estava falando sobre a possibilidade de uma paralisação geral nos serviços públicos da Argentina. Um shutdown, à moda dos Estados Unidos. A parte ruim é não ter serviço. A parte boa, dizem eles, né, é que esse tipo de medida tão extrema pode sustentar um milagre econômico. O PIB da Argentina, com esse tipo de coisa, pode crescer até 3% em 2026, o que é mais que os 2,5% do Brasil, mas é menos que os 4 e pouco da China. Olha, os fãs da excentricidade liberal do Milei, e essa excentricidade aí tem fãs, eles olham para os 3% da Argentina e chamam isso de milagre econômico. Eu sei que tem opinião para tudo, mas isso é um erro conceitual, para dizer o mínimo. A economia argentina, depois de cair muito em 2024 e se recuperar em 2025, ela deve crescer entre 1,5% e 3% esse ano, Fabíola. Mas o que está crescendo? Mineração, energia e serviços financeiros, que representam 3% da geração de emprego na Argentina. Então, os setores que estão crescendo, eles não geram emprego. Os setores que geram emprego são principalmente construção, indústria, comércio, geram 40%
dos empregos. E esses setores estão em queda. Milei paralisou a obra pública na Argentina. Não há obra pública voltando à política de ajuste fiscal brutal. Em tese, toda essa austeridade econômica radical deveria atrair uma enxurrada de investimentos privados, uma coisa revolucionária. E alguns até vieram, só que muito menos do que o esperado e com vários efeitos colaterais. Não temos ainda, obviamente, uma recessão, mas a economia não está voando, a economia não decolou e não há na Argentina uma enxurrada de investimentos como o Milei prometeu. O desemprego está em 8,5%, aumentou quase 2% desde que Milei é presidente. E a informalidade, ou seja, os trabalhadores sem carteira assinada, está em torno de 40%. E um elemento importante, 28.600 empresas fecharam as portas desde que Milei está na presidência. Tudo isso considerado, eu reitero, não quero difundir nem superstição, nem charlatanismo, quando eu noto que o microfone falha, que a tesoura sai de cena na hora de defender a austeridade fiscal. Não quero ser o supersticioso e nem o charlatão. Mas aí também, quem está vendendo milagre econômico não sou bem eu. Até porque parece haver aí alguma confusão entre o milagre e o sacrifício ritualístico de uma população submetida a um estado negligente. Sacrifício que, além de tudo, parece que não está funcionando. Cozinhas solidárias tentam ajudar promovendo o básico, mas tiveram seu financiamento completamente cortado pelo governo Milei. Agora, os voluntários distribuem apenas alimentos que conseguem comprar com doações. Listo, se terminou. Não há mais comida. ¿Hay más? No. Comida no queda. Ya no queda casi. Ponto final em mais um textão. Em considerações finais absolutamente não relacionadas com o tópico central, eu faço um convite. Na próxima sexta-feira, eu vou participar de um evento chamado Creative Mornings, no Cine Roxy, charmosíssimo cinema de rua, em Santos. O tema que me propuseram é competição. E eu não quero zerar a redação do Enem, portanto não fugir do tema. Mas vai ser uma conversa que, além de competição, vai ser sobre Naruto, Platão e a hipótese radical de que nossas consciências estejam se comunicando através de meios sutis e ainda desconhecidos. Uau! Eu já apresentei uma prévia dessa conversa para os apoiadores desse canal. E eu agradeço muito, porque a generosidade das palavras deles vai impedir que eu precise recorrer ao autoelogio, que é sempre uma coisa chata. E tá aí a nossa Frau Rubli, dizendo que gostou da parte da galinha pintadinha. O Antônio também se interessou pelas minhas histórias na repartição pública. E o Fábio achou que foi de explodir a cabeça. Isso me deixa muito satisfeito, ameniza as minhas inseguranças, porque é isso que eu estava buscando, Fábio. Muito obrigado. Essas são as opiniões de quem já viu o que pode ser considerado, assim, uma versão beta da apresentação, que acontece no charmosíssimo Cine Roxy, às 8h30 da manhã, de sexta-feira, dia 31 de julho. Muito obrigado, Creative Mornings, e muito obrigado às maravilhosas do Juicy Hub. Um beijo e até lá. Lembrando que os apoiadores desse canal, além de ter acesso a esses meus vídeos ditos experimentais, também tem espaço para falar nesse segmento chamado de PS, ou finalzinho. Hey, listen! Que tempos interessantes esses que nós estamos vivendo, né? Que diante da mentira, do sucesso da mentira, do descaso, do desprezo, de fake news e ofensas e na busca de engajar pessoas, né, e que tem feito tanto sucesso, né, como lidar com isso, né, com leveza, né, e senso de humor.
a esquerda está respondendo à altura com um belo tom de deboche, e é assim que tem que ser. Mas eu acho que isso só demonstra que o despreparo e como o Flávio não ganha essa eleição. E aí voltamos no vídeo anterior aqui do canal, onde dá mais medo da reação depois da derrota do que da campanha em si e desses acontecimentos que virão. Para quem tá perdido, eu vou resumir aqui o que aconteceu. O Trump tava lá jogando o golfe dele, né? Aí alguém chegou e falou: senhor presidente, a América Latina tá quase toda beijando sua bunda, exceto o Brasil. E o Trump disse: o quê? Isso não pode acontecer. Manda pra lá alguém pra dizer que o sistema eleitoral deles é uma merda. Aí mandaram 2 cupinchas aí com a tarefa de esculachar as urnas, né? Mas aí em cima do laço o Itamaraty falou: nananina não, tem que ver se eu quero, né, queridos? E mandou os caras de volta pra Epsteinlândia. Aí o Milei tirou o sapato de couro italiano do Trump da boca e falou: Mr. President, acidente diplomático é comigo mesmo. Eu nasci pra isso. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho, e esse que é o finalzinho e meio, aquele derradeiro momento em que o criador de conteúdo, tal qual um artista de rua jogado nas avenidas digitais, passa o chapéu. Tá lá a chave Pix. Se tivesse sentindo muito generoso. Um beijo e, como sempre, valeu!